Bom, segundo ano, vamos corrigir os exercícios que ficaram para vocês como tarefa. Um gás ideal é submetido a uma compressão externa extremamente rápida, de tal forma que a troca de calor com o meio externo é insignificante. Então, uma transformação adiabática e pode ser desconsiderada. As afirmações seguintes se referem à situação relatada. Verifique se elas estão corretas, tá? Então, assim, ó, o gás ideal, então, ele é submetido a uma compressão muito rápida, né? De forma que a troca de calor com o meio é zero. Então, qual das situações é verdadeira? Vamos analisar. Como eu tenho uma troca de calor igual a zero, vejam, Q igual a zero, né? Pela primeira lei da termodinâmica, a energia interna é a quantidade de calor menos o trabalho. Então, a energia interna é o negativo do trabalho. Ou seja, quando eu tenho uma compressão, o trabalho é menor que zero. Portanto, a variação de energia interna é positiva, tá? Logo, a energia interna do gás aumenta. Então, a energia interna do gás, ela aumenta porque esse trabalho é negativo. Como esse trabalho é negativo por compressão, esse menos com menos vai ser mais. Percebam que como isso aqui é negativo, menos com menos fica mais. Então, a variação de energia interna aumenta, ou seja, a energia interna do gás aumenta. Mesmo eu tendo, obviamente, uma troca de calor igual a zero, um processo adiabático, tá? Então, a opção correta seria a energia interna do gás aumenta. As outras questões não são coerentes, por quê? Aqui ele diz que o volume do gás aumenta. Se é uma compressão, o volume do gás não aumenta, ele diminui, né? Na B diz o volume e a pressão do gás diminuem. O volume diminui, mas a pressão não. Se o volume diminui, a pressão aumenta. Na letra C, a temperatura do gás diminui. A temperatura do gás não diminui, se mantém a mesma. Há trabalho realizado pelo gás para o meio externo. Também não, porque o volume diminui, tá? É uma compressão. Então, a única opção correta seria a energia interna do gás aumenta. Vamos ver o próximo. 12. Um gás é submetido às transformações de A para B, de B para C, de C para D, de D para A, indicadas no diagrama P vezes V, tá? Então, eu tenho aqui, né, as isotermas, né? E aqui eu tenho volume, observem, e aqui eu tenho pressão. Aqui tem pressão constante, né? Então, eu tenho, por exemplo, aqui de D para A, pressão constante. Então, vamos ver o que ele diz. Durante a transformação a B, a energia interna se mantém inalterada. De A para B, energia interna se mantém inalterada. Por quê? Porque eu estou falando de uma transformação isotérmica. Isotérmica é a temperatura constante. Isso é verdadeiro? Sim. Numa transformação isotérmica, a energia interna se mantém inalterada porque U igual a 3 meios de nRT. Como a temperatura não varia, a energia interna não varia. 2. A temperatura na transformação CD é menor que na transformação AB. A temperatura na transformação CD é menor do que AB. Sim, porque esta isoterma está mais distante do início do gráfico. Quanto mais distante do início do gráfico, maior a temperatura. De A para B eu tenho uma isoterma, de C para D eu tenho outra. Essa daqui está numa menor temperatura do que esta, tá? 3. Na transformação de D para A, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor absorvido pelo gás. Na transformação de D para A é a pressão constante. Se a pressão é constante, ele está dizendo que a variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás. Variação de energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho. Só que como a pressão é constante aqui, né? Se a pressão é constante, esse trabalho é igual a zero. Se esse trabalho for igual a zero, a variação de energia interna é igual ao calor absorvido pelo gás, tá? Então, todas as afirmativas estão corretas, né? 1, 2 e 3. Na questão 13, um gás ideal monoatômico é comprimido adiabaticamente. Adiabaticamente, a quantidade de calor trocada é zero.
sofrendo uma variação de temperatura de 600 Kelvin, sabendo que 3 mols, sabendo que N igual a 3 mols, o calor específico ao volume constante é igual a 3 calorias por mol vezes Kelvin, o R é 2 calorias por mol vezes Kelvin e que uma caloria vale 4,2 joules, determine a quantidade de calor trocada nessa transformação, certo? Primeira coisa. E B, a variação de energia interna do gás em joules. E C, o trabalho realizado sobre o gás. Então vamos lá. Primeiro, a quantidade de calor trocada. Se a transformação adiabática, é zero. Quantidade de calor trocada é zero. A variação de energia interna do gás é NR ΔT. Então, vamos lá. 3 meios de 3 mols vezes o R, que é 8,14, vezes ΔT, 22.680 joules de energia, tá? Que é a variação de energia interna do gás. E na letra C, o trabalho realizado. O trabalho, então, agora eu tenho a quantidade de calor, partindo da primeira lei da termodinâmica, igual a variação de energia interna igual a quantidade de calor menos o trabalho. Passando a quantidade de calor para cá, vai ficar variação de energia interna mais o trabalho. E eu vou ver que o trabalho vai ser de menos 22.680 joules, exatamente igual à variação de energia interna do gás, tá? Porque se eu olhar aqui que isso aqui é zero, eu vou ver que um é igual ao negativo do outro, tá? Pela equação da primeira lei da termodinâmica. 14. O gráfico a seguir está representando a transformação cíclica de um gás considerado ideal. Determine em joules o trabalho realizado em um ciclo, tá? Em um ciclo. Veja, é no ciclo fechado, tá? E então, assim, a gente sabe que o trabalho do ciclo é a área dentro desse ciclo. A área dentro desse ciclo é esse trapézio que a gente tá vendo aqui, ó. É essa área aqui, dentro do ciclo. Então, eu tenho base maior, né? Que é 15, que é 20 menos 5, 15. Base menor, que é 10. Vezes a altura aqui, ó, que é a diferença entre 5 e 3, que é 2, mas cuidado com o gráfico. Vezes 10 na quinta. Tudo isso dividido por 2, porque é a área de dentro do ciclo, tá? Ele quer saber o trabalho realizado no ciclo, é a área de dentro desse ciclo, essa área pintada aqui dentro. Então, isso vai dar um trabalho de 2,5 vezes 10 na 6 joules, tá? E acabou. Essas são as nossas questões que vocês tinham para resolver. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar lá no mural.